Os casos de dengue sempre preocupam, né? A doença pode levar à morte, mas mais do que isso, o mosquito que transmite a dengue transmite também outras doenças graves. Quem conversa com a gente é o gerente de zoonoses de Maringá, Eduardo Alcântara. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bom, como é que está o número de casos aqui em Maringá? Não está tão alto, né? Ou subiu ultimamente? Olha, nós temos hoje confirmados mais de 2.000 casos em Maringá. É um número que preocupa, né? Mas devido à época do ano, já conseguimos observar uma tendência na redução deles. O período que ocorre maior aumento de casos é por volta da semana 17 do ano, e nós temos aí acumulado umas 3 semanas quase de alguma queda nos casos confirmados. Eduardo, só explica para a gente, 2.000 casos é referente a desde que mês? É agosto do ano passado? É isso que é a contagem? Isso. No estado do Paraná, o calendário epidemiológico é contado de agosto a julho. É uma estratégia que existe há alguns anos para tentar identificar os surtos precocemente, porque no verão é o período em que começam a ocorrer os casos de dengue, né? Muitas vezes, como aconteceu em alguns municípios da região, dentro do calendário epidemiológico a gente chega a ter 2 picos da doença, né? Em Maringá, a gente teve o pico agora, no período agora de mês de maio, né? E é o período que historicamente nós temos mais casos. E assim, é importante dizer que o número de casos é preocupante justamente porque também não é só dengue, né? Esse mosquito pode transmitir outras doenças. A zika, chikungunya, tem casos aqui em Maringá também? Sim, exatamente. Nós temos sempre casos que são investigados, né? Sobre esses outros vírus que nos preocupam bastante, tá? Existe um caso confirmado de chikungunya, mas que é uma pessoa que possivelmente contraiu em outro local, não aqui em Maringá, mas isso está em investigação. O que chama atenção é sempre a dengue, né? Mas a gente não pode esquecer que zika, por exemplo, pode causar malformação nos fetos, e é uma situação bastante, né, grave, né, nesse sentido. E quanto mais casos de dengue nós temos, também ocorre maior chance de ter casos graves e óbito, né? Então, no geral, a gente hoje trata o controle da dengue, não só como dengue, mas o controle de arboviroses. Então, o Programa Municipal de Controle da Dengue cuida também, além de zika, chikungunya e dengue, também da prevenção da febre amarela, né? Você acredita que com a pandemia as pessoas acabaram esquecendo um pouco da necessidade de cuidar também? Claro que ficaram mais em casa e estavam atentos a isso. Mas assim, como veio a Covid e veio aquela preocupação imensa, né? Que em princípio era o problema maior, as pessoas depois que voltaram a trabalhar fora, assim, esqueceram um pouquinho de cuidar aí dos quintais, das casas? Olha, a dengue é uma doença cíclica, né? Então, a cada 2 anos, pelo menos, nós temos um surto, ou que pode resultar numa epidemia. Isso é histórico, a gente consegue observar isso, só que esses períodos têm ficado cada vez mais curtos, né? Então, o que pode ter acontecido no período da pandemia é que o foco dado ao Covid acabou deixando a dengue em segundo plano. Mas nós tivemos casos de dengue durante o período de pandemia do Covid, né? Então, não acho que houve, nesse sentido, um desleixo da população de esquecer da dengue e tal, mas até talvez o fato de estar em casa pode ter contribuído para poder cuidarem mais dos quintais. O fato é que, independente disso, a dengue ela é uma doença endêmica, né? Ocorre todos os anos, geralmente agora, nesse período do ano de maio, abril, é o período que a gente tem o pico, e a gente precisa estar atento sempre, porque os casos voltam a ocorrer de forma cíclica e a gente tem que continuar com os cuidados que a gente tem todos os anos. Houve uma tentativa de vacina, depois ela foi parada. Seria uma ideia genial se conseguisse uma vacina realmente que conseguisse coibir, né? Sim, exatamente. Hoje, muitas vezes, nós recebemos pedidos, né, de aplicação do fumacê, que é o inseticida para dengue, aplicação veicular. E a gente tem que pensar que há décadas, né, o Ministério da Saúde utiliza desse artifício do controle químico e a gente não conseguiu controlar o mosquito. Então, é preciso realmente ter estratégias diferenciadas, né? Houve um tempo que o estado do Paraná já fez o uso da vacina, né, para poder tentar como uma ferramenta nova. A gente não conseguiu ver uma solução disso a longo prazo,
mas ainda acho que a vacina é uma possibilidade, né? A gente tem a Fiocruz trabalhando com vacina também, em breve a gente deve ter mais informação. E o Ministério da Saúde também apoia alguns projetos. Existem trabalhos que fazem o controle do mosquito, utilizando mosquito transgênico, mosquito estéreo, né, em laboratório, e o método Wolbachia, que causa esterilidade do mosquito também, que é desenvolvido pela Fiocruz e tem apoio do Ministério. Então, a gente tem muita esperança de que, em breve, né, essas ferramentas possam contribuir para o controle da dengue, mas, infelizmente, até hoje ainda é um pouco experimental tudo isso que a gente tem. Enquanto não chega essa solução, está na mão de cada um fazer o seu papel, né? Exatamente. A gente sempre percebe nos nossos levantamentos que os focos estão dentro dos quintais, né? É o lixo intradomiciliar, são materiais que estão lá em desuso nos quintais, que acumulam água, que é o foco. E a gente deve esquecer também que tem locais que a gente não costuma perceber o acúmulo de água, mas que geralmente são focos de dengue, como as calhas, as marquises, que podem servir de abrigo para o mosquito, porque acumulam água com frequência, né? Climatizadores de ar também é uma tendência da gente inspecionar os locais que tem climatizador, porque eles acumulam água, eles têm um reservatório que pode estar propenso também. E assim, né, não esquecer, ficar sempre de olho e cuidar também, passar repelente e tudo mais para não aumentar o número de casos, né? Porque uma vez que o mosquito pica alguém, pode aí passar a doença para outras pessoas também, né? Alguém que esteja contaminado. Exatamente. Além de cuidar dos quintais, se a gente fizer uma inspeção toda semana, a gente quebra o ciclo do mosquito, que é o período que ele tem, desde o ovo até se tornar a forma alada, né? O mosquito demora esse tempo, de uma semana. Se a gente fizer inspeções semanais na nossa casa, no nosso local de trabalho, que é um local também onde a gente pode se contaminar, a gente quebra o ciclo, né? Então é importante a gente fazer essas inspeções também. Trazer a responsabilidade, né, para cada um. Sim, é importante. A dengue é uma doença que ela comete todos, né? Em qualquer faixa etária, classe social, e é uma doença grave que pode levar à morte. Então é importante a gente estar atento, principalmente nessa época do ano, que apesar de ter chegado um fiozinho, apesar de a gente ter uma tendência aí na redução dos casos, nós já passamos por períodos de epidemia mesmo no inverno. Então, não adianta a gente achar que o perigo passou, o alerta permanece, né? A gente tem vários municípios no entorno de Maringá que estão em epidemia, apesar de Maringá não estar em epidemia. A gente tem muitos municípios que enfrentaram a epidemia esse ano, então é importante a gente continuar com os cuidados. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Tá, obrigado.